Vereradíssimos sacerdotes, Padre Fábio, Padre Júlio, Padre Gabriel, vigários paroquiais da nossa paróquia, do Senhor Bom Jesus crucificado, do Imaculado Coração de Maria, prendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa alegria que invade a nossa alma nesta noite tão sublime, né, da Santa Páscoa, da ressurreição de nosso Senhor, algo que é muito importante, como o Evangelho de São Mateus hoje anunciou a nós. Jesus ressuscitou, mas como ele disse. Ele havia prometido, ele havia profetizado, ele havia anunciado. Jesus ressuscitou, como ele disse. As mulheres que foram ao sepulcro para completar o ritual de embalsamar o corpo de Jesus, não viram Jesus, mas viram os anjos, que trouxeram para elas essa notícia. Ele não está aqui, ele ressuscitou como ele disse. Isso é muito importante. Mas eu gostaria de fazer um breve resumo da nossa celebração desta noite, começando da vigília. E nós ouvimos esse canto tão precioso, tão belo, em honra do Círio Pascal. E o sacerdote começou belamente cantando, honrando o Círio Pascal, que é o símbolo do grande símbolo do Cristo ressuscitado. Alegrem-se, alegrem-se os espíritos celestiais, celebrando com maior júbilo estes divinos mistérios. Um convite também para a terra. Alegre-se também a terra, ilustrada com os esplendores do eterno Rei. Alegre-se a igreja, nossa mãe, adornada com os resplendores de tão grande luz. Encha-se este templo de espirituais clamores do povo aqui reunido. E começou a cantar, a tecer esses elogios ao Círio Pascal, contando a história da nossa salvação. Numa segunda parte, também foi cantado: verdadeiramente é digno e justo unir o som da voz aos afetos do coração. Que a beleza desse canto seja a expressão dos afetos do nosso coração, para louvar ao Deus invisível, ao Pai onipotente e a seu único Filho, nosso Senhor, que pagou por nós, ao eterno Pai, a dívida de Adão. E é um ponto muito importante para nós. A paixão, morte e a ressurreição do Senhor pagou a justiça, reparou a justiça divina, ferida pelo pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E com seu sangue piedoso, nos absolveu da pena eterna, que nos fora imposta pela antiga culpa, impedidos de entrar no céu. Esta é a noite, meus irmãos, na qual tirastes os filhos de Israel do Egito, como nós ouvimos a leitura, e os fizestes passar o mar vermelho a pé enxuto. Esta, pois, é a noite que dissipou as trevas do pecado com a luz de uma coluna de fogo. Esta é a noite que, arrancando aos vícios do século e às trevas do pecado, aqueles que creem em Jesus Cristo. A celebração da festa da Páscoa vem realizar toda essa transformação, essa cura, essa libertação e essa iluminação em nossas vidas. Quando nós nos aproximamos do sacramento da reconciliação e ouvimos do sacerdote essas palavras: eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A luz da graça, a luz do Cristo ressuscitado veio brilhar em nossos corações, em nossas almas, libertados do poder do demônio, libertados da morte eterna.
Esta, pois, é a noite. Esta é a noite em que Jesus Cristo, havendo quebrado as cadeias da morte, saiu vencedor do inferno. No capítulo 3 do livro do Gênesis, nós vemos o anúncio do demônio que teria sua cabeça esmagada. Ela esmagará a cabeça, porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, e ela te esmagará a cabeça. E ela que deu à luz o Salvador do mundo, e que é o grande vencedor da morte, do pecado, do poder do demônio. Porque de nada nos serviria nascer, se ele não viesse nos remir. E depois, a continuação desse belíssimo canto, nós entramos nas leituras sagradas. Livro do Gênesis, a obra da criação. Deus criando todas as coisas, e por fim, criou o homem e a mulher. A cada momento da criação, no final de cada dia, nós vemos o livro do Gênesis, com as palavras do Senhor dizendo, e Deus viu que tudo isso era bom. E ao criar o homem e a mulher, e Deus viu que tudo isso era muito bom. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele governe a natureza, que ele coordene, use tudo isso para a glória do céu, para a glória de Deus. Fomos criados, feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas de nada serviria sermos criados a partir de então do pecado original, se não fôssemos remidos pelo Senhor. E todos os dias na Santa Missa, na hora do ofertório, o Padre reza essa belíssima oração, ó Deus, que de modo maravilhoso nos criastes, e de modo ainda mais maravilhoso nos remistes. A oração como que fica buscando orações que possam expressar a grandeza do mistério da redenção, que de modo ainda mais maravilhoso nos livrastes do poder do demônio, do poder do pecado. Depois nós ouvimos a leitura do livro do Êxodo, o povo que vai ser conduzido para ser libertado da escravidão do Egito para a terra prometida. Uma frase eu destaco dessa leitura do livro do Êxodo. Os egípcios que estavam perseguindo o povo de Deus, e foi nítido, perceberam claramente que Deus estava do lado daquele que era o seu povo. E essas foram as palavras, como diz o livro do Êxodo: fujamos de Israel, porque o Senhor combate por eles contra nós. E o Senhor que vem dar a nós também essa garantia, essa segurança. Tem confiança, filho, eu venci o mundo. E nós nos inserimos dentro dessa história, dentro dessa passagem bíblica tão santa, tão sagrada, e temos essa certeza de que o Senhor combate por nós. O Senhor combate conosco nessa luta contra o mal, contra o demônio, contra o pecado. E o quanto isso nos encoraja, o quanto isso nos fortalece, o quanto isso deve nos motivar à prática do bem, à prática da virtude, porque o Senhor combate por nós. E se nós estamos com o Senhor, se nós caminhamos na graça de Deus, se nós caminhamos na santa fé católica, nós temos essa segurança, essa garantia da vitória, porque o Senhor combate por nós, combate conosco. A alegria da ressurreição, a alegria do Cristo ressuscitado é para fortalecer a nossa fé. Essa certeza de que não caminhamos sozinhos, não estamos sozinhos. E com a graça de Deus podemos vencer toda e qualquer tentação, todo o poder do demônio, todas as tentações, todo o poder do inferno, porque o Senhor combate por nós e conosco. Na terceira leitura do livro do profeta Isaías, quando o Senhor tiver limpado, purificado de suas manchas as filhas de Sião, e purificado Jerusalém com o seu sangue, que no meio dela se derramou,
com o sopro da justiça e o vento da devastação. Virá o Senhor repousar sobre a montanha de Sião. E um tabernáculo haverá, que sirva de proteção contra o calor do sol durante o dia, e de refúgio e abrigo contra a tempestade e a chuva. Quando o anjo veio anunciar a Nossa Senhora que ela foi escolhida para ser a mãe de Deus, o anjo tranquilizou Nossa Senhora dizendo: não temas, Maria, pois o que vai acontecer em ti é obra do Espírito Santo. Caminha sob a proteção de Deus, caminha sob a sombra do Altíssimo. E é isso que também fortalece a nós. O caminhar no temor de Deus não é caminhar no medo de Deus, mas o caminhar na certeza desse olhar do Senhor que nos acompanha, que nos protege, que nos livra de tantos males. Que nos livra, do sol escaldante, que alivia o nosso coração no meio dos nossos sofrimentos, que permite para nós a cruz, mas carrega conosco essa cruz, que permite para nós as tribulações, mas nos sustenta com a sua graça e nunca nos deixa sós. Caminhamos sob a sombra do Altíssimo. E por fim, a quarta leitura, que anuncia Josué, que vai substituir Moisés e conduzir o povo para a terra prometida. Essa nossa passagem na vigília, esse véu que se rompe, essa cortina que cai. E nós vimos vivendo esses mistérios da paixão, da morte e ressurreição do Senhor. Figurado também naquele véu do templo que rasgou-se. E o povo que passa do Antigo Testamento rompe aquele véu e celebra o Cristo ressuscitado. Palavras que nos enchem de confiança. E uma ordem de Deus a Josué, uma ordem de Deus para nós. Mostra-te varonil e corajoso, porque tu introduzirás os israelitas na terra que lhe jurei dar, e eu estarei contigo. Mostra-te corajoso, mostra-te varonil, eu estarei contigo. E por que temer-se o Senhor? Caminha conosco. E a palavra de Deus vem alimentando a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, e nos dá essa certeza desse Senhor que caminha conosco. E depois começamos a invocar os santos e santas do céu, aqueles que já percorreram esse caminho na terra e gozam da felicidade eterna no céu, gozam da posse de Deus no céu. A paixão, morte e ressurreição do Senhor deu a eles o direito à vida eterna, o direito ao céu. Foi pago o resgate, foi pago o preço do nosso pecado. E por isso nós invocamos aqueles que já concluíram a sua missão na terra, os santos e santas de Deus, para atrair as bênçãos sobre nós, as bênçãos de Deus, as bênçãos da igreja, sobre essa água que é fonte de vida e salvação. E é pela água do batismo que nós nascemos de novo, renascemos para a vida da graça. E como o Senhor mesmo disse, aquele que não renascer pela água e pelo Espírito Santo, não pode entrar no reino dos céus. Durante o canto do prefácio da consagração da água, uma súplica que a igreja fez aos céus: lançai, Senhor, lançai os olhos sobre a vossa igreja e multiplicai nela as vossas regenerações. O quanto nós precisamos sempre ser regenerados, renovados, restaurados pela graça de Deus, pelo perdão sacramental. E a igreja faz essa súplica para que Deus seja abundante nessas graças e volte o seu olhar sobre a sua igreja. Pedimos que por uma secreta missão de sua graça divina, faça fecunda esta água que está destinada à regeneração dos homens, a fim de que os filhos que forem concebidos e santificados no puro seio destas águas divinas, saiam novas criaturas por um nascimento celestial. E que a graça, como mãe, lhes dê uma nova vida em uma mesma
infância. E depois nós renovamos as promessas do nosso santo batismo e iniciamos a Santa Missa. A alegria do canto do Glória, que enche o nosso coração de júbilo, enche a igreja dessa harmonia tão bela, alegra o nosso coração, fortalece a nossa fé, alegra o mais íntimo da nossa alma. E a nossa alma só pode satisfazer-se plenamente com as coisas espirituais. Que satisfazem a nossa alma é a ânsia da nossa alma. Só pode satisfazer-se plenamente com as coisas de Deus. Por isso que mesmo carregada muitas vezes de tribulações, dores, preocupações, preenchemos a nossa alma com essa alegria da ressurreição do Senhor. E chegamos à primeira leitura da Santa Missa, na carta aos Colossenses, em que o apóstolo nos diz: meus irmãos, se portanto ressuscitastes com Cristo, atenção nessas palavras, buscai as coisas lá do alto, bem alto, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima, e não as da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, mortos para o pecado. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então aparecereis com Ele na glória. 2 pontos que eu gostaria de chamar a atenção. Buscai as coisas lá do alto. E afeiçoai-vos às coisas do alto, às coisas sobrenaturais, espirituais. E é uma oração, uma súplica que nós podemos fazer ao Senhor, que nós tenhamos o gosto pelas coisas de Deus. Não só que façamos para cumprir uma lei, não só façamos para cumprir um mandamento, para cumprir uma regra, mas pensamos ao Senhor, que nós saibamos apreciar as coisas espirituais, que nós saibamos apreciar as coisas do alto. Mas é preciso nós esvaziarmos o nosso coração das coisas do mundo, porque nos distanciam de Deus. Refletimos isso ontem. Quanto mais nós nos deixamos levar pelos atrativos do mundo, as coisas de Deus perdem para nós o sentido, perdem para nós o significado. E tudo fica tão frio, tão longe, tão distante, e não toca o mais profundo da nossa alma. Mas quando nós buscamos a Deus, abrimos o nosso coração à graça, a esse Senhor que se antecipa a nós, com a sua bondade, com a sua misericórdia, e com a graça de Deus voltamos o nosso olhar, a nossa face, a direção da nossa vida para o Senhor e buscando as coisas bem lá do alto. Aí sim as coisas do mundo começam a perder o interesse. As tentações não terminarão. O mundo não vai deixar de exercer um atrativo sobre nós, mas olhando para o alto, fortalecidos, impulsionados, movidos, atraídos pela graça de Deus, tudo vai ficando sem interesse para nós. No dizer do apóstolo São Paulo, depois que eu conheci o Senhor, aquilo que eu considerava para mim como lucro, como algo positivo, eu considero como uma escória, como um esterco, aquilo que tem que ser jogado fora. Eu não quero voltar para trás, eu não quero regredir. Eu sei em quem eu acreditei, eu sei em quem eu coloquei a minha confiança, e nós sabemos disso. Em quem nós acreditamos, a razão de nós estarmos aqui, porque nós cremos na ressurreição do Senhor. E se Cristo não houvesse ressuscitado, tudo isso não teria sentido, a nossa fé seria vã, vazia, sem merecimento, como nos diz a palavra de Deus. Então que nós não tenhamos interesse por aquilo que nós deixamos para trás, já fizemos uma escolha, mas que perseveremos nessa escolha. O Senhor ressuscitou, como Ele prometeu, como Ele disse. Eu lembrava hoje pela manhã, na meditação da soledade de Nossa Senhora, aquele momento de dor no coração materno da Virgem Maria, e lembrava a passagem dos discípulos de Emaús, que nós vamos no decorrer dessa semana meditar, refletir os diversos momentos da ressurreição de Jesus. Amanhecendo
o domingo, eles desanimados, erradamente frustrados, porque o Senhor nunca nos frustra, nunca. Nunca nós vamos encontrar um motivo sequer para ficarmos decepcionados com o Senhor. Caminhando, voltaram para a sua aldeia de Emaús, caminharam o dia inteiro. E no decorrer do caminho se encontraram com um peregrino. Olhou para eles e perguntou, mas por que vocês estão assim tão tristes, cabisbaixos, desanimados? E eles começaram a falar de um Jesus tão distante. E algo que era tão próximo, o Senhor que se colocou tão próximo a eles. É sobre Jesus. Um homem que só fez o bem, que era tão bom, rico nas palavras, né, fez milagres, mas ele morreu. Algumas mulheres foram lá ao sepulcro, viram lá o sepulcro vazio, viram os anjos, mas a ele mesmo não viram. Disseram lá que ressuscitou, mas não viram a ele. E Jesus começa então a falar, a conversar, e eles não conseguiram perceber que era o Senhor, porque voltados demasiado para si mesmos, não conseguiam perceber a presença do Senhor, não conseguiam perceber a voz de Deus, a voz de Jesus que conversava, que falava com eles. E nós precisamos estar atentos, eu diria ter essa sensibilidade de escutarmos a voz do Senhor, de percebermos o chamado de Deus, a voz de Deus, a palavra de Deus em nossas vidas. E Jesus começa a falar com eles, não era necessário, não estava profetizado isso, Isaías não havia profetizado séculos antes, que o Cristo deveria padecer, morrer, mas que depois ele iria ressuscitar. Ele não prometeu, disseram, hoje já é o terceiro dia e nada. Mas devemos esperar o Senhor no tempo de Deus, no momento de Deus. E não esperaram aquele momento. Mas o Senhor sempre se antecipa na sua bondade, na sua misericórdia. E ao final da tarde, Jesus fez que ia continuar o seu caminho. Eles então convidaram. O coração foi aquecendo-se com a palavra de Deus. E foram recordando as Escrituras. E disseram, Senhor, fica conosco. Quando Jesus senta-se à mesa, ao partir do pão, olham para Jesus e percebem, é Ele ressuscitou. E Jesus então desaparece. Eles voltam correndo, já haviam caminhado o dia inteiro, tem que caminhar agora de volta a noite inteira. Talvez chegaram mais rápido porque foram correndo. E quando chegaram no cenáculo, o ambiente inteiramente transformado, porque Jesus ressuscitou, como Ele disse. Jesus ressuscitou e apareceu a Simão, apareceu a Pedro. E a alegria que transformou, que transforma todo aquele ambiente, transforma as nossas vidas. Portanto, prezados irmãos e irmãs, continuemos essa Santa Missa cheios de alegria, de gratidão ao Senhor, pedindo as graças do fortalecimento da perseverança na nossa santa fé, pedindo a graça de nós termos esse gosto, esse interesse pelas coisas bem do alto, lá do alto, as coisas de Deus, que nós busquemos e que nós saibamos apreciar, e que nós aproveitemos o tempo que o Senhor nos concede para a nossa santificação, para o fortalecimento da nossa união com o nosso Senhor, para a prática do bem, para a prática da caridade. E sobretudo, pedindo a graça da nossa perseverança final. Aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Que a luz, que a graça do Cristo ressuscitado brilhe em nossos corações, em nossas vidas e encha o mais profundo da nossa alma da verdadeira e santa alegria. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.